song for the broken. Fala, moçada, beleza? Eu sou o Johnny, mais um pouco quadrinhos, tá? Estamos nos suntuosos estúdios Moura de gravação com o meu grande amigo Tony. Olá, eu sou o Tony, ou Antônio Moura, e eu coleciono quadrinhos desde 1900 e... Não interessa, vamos mudar de assunto, vai. Vamos mudar de assunto. Bom, como prometido há muito tempo atrás, a gente está dando sequência hoje aos nossos vídeos sobre a Editora Abril e os problemas na época que ela publicava os quadrinhos do herói no Brasil, tá? Então nós vamos mostrar que pelo menos um pecado que a gente fala da Abril até hoje, tá? Quem coleciona faz tempo, era sobre o dito formatinho, tá? E nós vamos mostrar que ela não é a mãe da criança, ela não pariu o negócio sozinho, vamos dizer assim. Então, nosso amigo Tony tem várias coisas diferentes e interessantes para mostrar aqui. Então, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, essa revista do Superman, da editora Ebal, de 1967. Recente. Esse aqui era o tamanho padrão das revistas da Ebal na época. Então, quadrinho de heróis no Brasil começou meio grandinho. Aí depois, com o tempo, realmente, as várias editoras elas começaram a diminuir o padrão, até chegar no famoso formatinho. Esse aqui é do Homem Borracha, é de 77. 38 anos. Para comparar, está aqui uma edição da Editora Abril que ela conseguiu, mesmo desse tamanho, depois ela encolheu mais um pouquinho. Ó. Só que nesse período ainda houve uma revista intermediária. Teve um outro tamanho aqui, ó, outro padrão intermediário. Essa revista aqui também é de 1977. Então, durante algum tempo, os vários formatos estiveram juntos. Então a gente fala que a Panini acaba destruindo a nossa coleção com aquele monte de formato diferente para guardar, a gente sabe, com um saco, tá? E não veio só dela, mas nós temos mais exemplos aqui só para vocês terem noção. Ainda falando da Ebal, ela também já saiu do padrão, mesmo o padrão dela, várias vezes, que nesse aqui, o Almanac do Batman, de 1966. Só fazer uma comparaçãozinha pequena aqui. Aí, ó. E como se não bastasse, aqui de 1980, o primeiro crossover, o primeiro encontro do Batman com o Capitão Marvel. Super-Homem. Já deu pra notar que são do Batman. Eu gosto um pouco do Batman. Então, do Super-Homem com o Capitão Marvel. Dá uma olhada a diferença de tamanho deles. Então, essa mania de fugir do padrão, de ter tamanhos diferentes, não era exclusividade da Editora Abril. Bom, então a gente quis mostrar para vocês que pelo menos o tal do formato, o formatinho e que a gente xinga, não é só culpa da Ebal, deu para vocês terem uma... Da Ebal não, da Abril, deu para vocês terem uma noção pelo menos. Mas, entrando agora no caso Editora Abril, tá? Então, entre os problemas que eu já citei em alguns vídeos, e hoje nós vamos falar um pouco melhor, o formatinho, a Editora Abril e seu formatinho, ela tinha os problemas principais dele. Era um corte das páginas, tá? A colorização era bem zoada, dependendo inclusive do tipo de papel que eles usavam em algumas edições especiais. E os cortes nos textos, tá? A mutilação dos textos. Tony, você também tem uma... Mutilação do texto, o melhor exemplo que tem é a morte do Super-Homem. Se você pegar, aquilo lá é um crime. Se você pegar a edição brasileira e a edição original, vocês vão ver que eles não fizeram tradução, eles fizeram livre adaptação. Eles comeram bagulhos inteiros. Ah, mas no formatinho não cabe toda aquela palavra. Então lançasse em formato americano direto. Fizeram isso com o Cavaleiro das Trevas, fizeram isso com várias outras revistas. Por que não fizeram com a morte do Super-Homem? Que vale lembrar, na época, saiu antes cronologicamente aqui do que é o momento de publicação, porque estava o hype lá nos Estados Unidos e precisava lançar. Então podiam ter lançado de uma forma melhorzinha, não é verdade? Isso é verdade. Sem contar também alguns outros crimes que eles cometeram, que nem Guerras Secretas, gente. Guerras Secretas. Meu Deus do céu, Guerras Secretas. Eles literalmente reestruturaram tudo o final daquela série. Eles mudaram, mexeram com tudo, fizeram uma lambança enorme só por causa da cronologia. Que estava quanto tempo atrasada? 5 anos, mais ou menos? Não, acho que eram menos, acho que eram uns 3 anos. 3 anos? Por aí, estava atrasado. Não lembro. Sem contar que ainda teve mais um outro mico nessa história. Que mais ou menos na mesma época, ou um pouquinho depois, eles estavam lançando aqui no Brasil as revistas em quadrinhos dos Transformers. Isso é pela Globo, se eu não me engano. Na época da RGE, depois foi pela Globo. E no capítulo 3, no número 3 da revista,
tem um crossover dos Transformers com o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha estava usando o uniforme simbionte. Aí todo mundo estranhou, mas que raio de uniforme é esse? E era o uniforme das Guerras Secretas. Bom, falando ainda das Guerras Secretas, eles mudaram uniformes e personagens, apagaram a Vampira, se eu não me engano, que ainda não tinha aparecido nos X-Men, apagaram ela do texto. Outro caso também de alteração, agora não só de arte, mas de texto. Quando foi lançado no Brasil a primeira vez A Última Caçada de Kraven, o casamento do Homem-Aranha não tinha aparecido na revista de linha. E aqui no Brasil, quando eles lançaram, ele foi colocado como se o Homem-Aranha e a Mary Jane estivessem morando juntos e não casados, porque eles eram recém-casados na época. Tá? Então, esse mais uma coisa que a editora Abril nos premiou aqui no Brasil. Mais uma coisa, inclusive se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui embaixo. Isso saiu até num site no exterior que chama Comic Book Resources, tá? Que foi quando foi lançado no Brasil em formatinho no Super Aventuras Marvel, o confronto do Demolidor, na verdade, na saga Queda de Murdoch, apareceu uma hora que o Homem de Ferro tá contra as chamas, assim, né? Você está vendo aí as chamas lá, ele assim aqui, pegando fogo, e o uniforme que ele estava usando era um outro uniforme, uma outra armadura, e aqui foi redesenhado, tá? O link eu vou deixar aqui para quem quiser dar uma olhadinha, para dar uma conferida depois. Tony? Bom, só lembrando um caso, vocês podem tentar falar bem da Abril, que nem no caso do Batman vs Predador, que tem um quadrinho de um cara que aparece morto no banheiro, pendurado de ponta cabeça. Na edição original, esse quadrinho ele é enorme, mostra o cara quase o corpo inteiro. Aqui no Brasil, ela foi lançado, ele foi cortado, você só vê os pés pendurados. Aí podem falar, bom, isso é censura, tal, eles acharam melhor mostrar. Nesse caso, eu acho que realmente eles têm um perdão. Não achei certo, mas eles tiveram um bom motivo para fazer isso. Nessas outros exemplos, eles não tiveram nenhum. Não, passaram longe de ter um Exatamente. motivo, né? Outra coisa, bom, isso aí foi só para vocês terem um panorama das escolhas de publicação que a gente não concorda. Outro problema era a distribuição. Vocês reclamam da Panini, a Abril também não ficava muito atrás. O Tony trabalhou numa banca de revistas na época, ele tem alguns causos para contar. Não, tem vários casos. Por exemplo, as 4 primeiras edições do Homem-Aranha da Abril não vieram para nossa cidade. Esse Batman vs Predador que eu falei, eu e vários amigos meus que colecionávamos, nós combinamos, nós íamos para Bauru, uma cidade maior que a nossa tal, para poder comprar as revistas, porque aqui elas não vieram. Eu tenho praticamente todos os quadrinhos da DC da Abril, com exceção de algumas edições do Batman, especiais do Batman, que não vieram para cá. Eu não consegui pegar esses. Acho que então, fora essas poucas edições, eu teria tudo. Então, realmente, a distribuição foi um pé no saco. Outro caso também, mais ou menos nessa época, quando lançaram o Tormento, do Homem-Aranha. Que inclusive em Bauru não tinha, tá? Eu consegui pegar em São Paulo, como um tio meu me trouxe. Mas não tinha, você não achava, não tinha lugar nenhum. Era uma coisa que o McFarlane estava desenhando e todo mundo queria ver o Homem-Aranha no McFarlane. E a distribuição da Abril, necas. Tá? Tem vários outros causos que a gente conhece, mas agora nós vamos falar sobre o tratamento ao cliente, as escolhas que eles faziam em relação ao produto que eles mandavam para a gente, que a gente consumia na época. Tá? Então, um caso bem legal de um amigo nosso, tá? O Sandro, que a gente tava ali, né? Todo mundo reclamava da Abril e tal. Foi mandado, bom, vamos mandar uma carta para Abril, porque na época não tinha e-mail ainda, esse tipo de coisa. Vamos mandar uma carta para Abril. E fomos nós, felizes e contentes, de escrever uma carta para Abril, o Sandro que mandou. Aí, Tony? Aí, quando recebemos a resposta, fantástica. Foi um xerox de uma carta padrão, dizendo: olá, estamos muito felizes por você ter se interessado pela gente, a sua opinião é muito importante para nós, e blá 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 blá, aquele monte de coisa absolutamente nada a ver com o que nós estávamos falando. Perfeita, editora Abril. E tudo ficava na mesma, eu nunca vi, e era uma reclamação que era mais ou menos generalizada, tá? Que era a respeito dos cortes, do que eles estavam publicando, esse tipo de coisa. E todo mundo reclamava a mesma coisa, com certeza não éramos só nós, e a gente não via nenhuma mudança na política editorial da Abril na época. Tá? Outra coisa que a gente notava bastante na época
fora os cortes de páginas, blá blá blá, blá blá, que a gente já falou. Eles estavam publicando uma fase, de repente, de um herói. E ou o escritor que estava na época ele saía, ou de repente a fase dava uma caída, ou sei lá, se eles perdiam os direitos de alguma coisa, não sei como era feita a contratação, eles catavam e pum, paravam no meio. Você não via como aquilo terminou. Vários casos são assim, o que eu lembro... É o do Dr. Destino, do Dematteis, por exemplo. Senhor Destino. Senhor Destino, do J.M. Dematteis, foi um ótimo exemplo disso. Saiu em DC 2000, se não me engano? Saiu em DC 2000. DC 2000, saiu em DC. Ótima série, por sinal. Outro caso foi a Legião, não a Legião dos Super-Heróis, a Legião na época... Legião Alien? Não, a Legião 98. LE. Isso. Que tinha o Vril Dox, era isso? É. 2, que ele briga com o lobo. Vocês tiveram a oportunidade de ver? Brainiac 2. Isso, vocês tiveram a oportunidade de ver essa história, é bem legal. Que era uma proto-legião que saiu depois de uma saga que teve aqui que chamou Invasão. Lembra dessa saga? Lembro. E, bom, a Abril tinha algumas coisas que a gente via, que eram as escolhas que eles faziam, por exemplo. Eles tinham alguns títulos que tinham um apelo praticamente zero. E eles publicavam aqui. Um exemplo disso, que eu posso dizer assim, eram algumas histórias curtas, tipo o que aconteceria se. Era na época que a gente tinha muito menos páginas que hoje, não seria de repente mais interessante publicar realmente uma história de relevância ou de um personagem que tivesse meio esquecido do que aconteceria se? Sei lá, né? É estranho. E uma outra coisa, é opinião minha, mas muita gente defende a Editora Abril, que se não fosse por ela, nós não teríamos tido quadrinho, que não sei o que lá, que o formatinho era uma questão de sobrevivência, de diminuir os custos. Não, eu não concordo com isso. Não concordo nem um pouquinho com isso. Para mim, se a Editora Abril não tivesse feito isso, não tivesse lançado os quadrinhos, uma outra editora teria feito isso e talvez tivesse feito um trabalho muito melhor. Sim. A impressão que eu tenho é que a Editora Abril nunca se preocupou com os seus clientes, nunca se preocupou com o que estava fazendo, ela só queria saber de cortar custo e lucrar o máximo possível. Para mim, a Editora Abril, ela tinha a política do, fica com isso e cala a boca. É literalmente um cala a boca. Realmente, eu tenho muita frustração em relação à época da Editora Abril. E a Abril, eu reconheço, um pouquinho diferente do Tony, eu até reconheço que eles têm algum mérito. Mas poderia ter sido muito melhor. Nesse ponto eu concordo com o Tony. Se estavam fazendo, deveriam ter feito um serviço melhor, né? É o mínimo. E hoje, a gente exige tanto da Panini, e a gente vê o que a Panini publica em termos de quantidade, edições diferentes, materiais clássicos, por exemplo, o Watchmen, que foi relançado agora há pouco, essas edições definitivas eram coisas que a gente nunca pensou em ver na época da Editora Abril. Tá? Eu acho que o momento editorial é diferente hoje, tá? Mas a base de leitores de hoje, eu acredito que seja muito menor do que era na época da Editora Abril. Né? O que você acha? Não, também dá essa impressão mesmo. Tem menos gente colecionando quadrinhos hoje em dia. E a impressão que dá é que tem menos gente colecionando mais quadrinhos. Aparentemente é isso. Mudou um pouco o perfil do cliente, né? E, só antes de mudar de assunto, mais uma coisa que eu lembrei agora, que a gente estava falando da época dos quadrinhos da Abril, era inclusive a época da hiperinflação aqui no Brasil. Então a Editora Abril ela fez uma coisa na época da hiperinflação muito interessante. Os quadrinhos já não vinham mais com o preço na capa, eles vinham com um código. Verdade. Eles vinham com um código. Aí tinha uma tabela que mudava a cada 15 dias. Sim. Então quando você ia comprar alguma coisa lá, a pessoa na banca procurava o código e falava, está agora preço tanto. Se você demorasse muito para ir lá comprar, já era outro preço. Sim. Era na época que, isso que foi 80, alguma coisa por aí? Foi. Acho que foi no finzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Esquece, que aí entrega a gente, deixa pra lá. Quando a inflação estava galopante. Bombando, né? Bom, Antônio, mais alguma coisa que você queira acho que agora, com certeza tem mais um monte de coisa, mas agora não me vem nada à cabeça. Não aguento mais. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo, tá? A gente discutindo mais aí o assunto da Editora Abril, tá? Mais pra frente a gente vai ver, dependendo do que vocês falarem, o pessoal que for dessa época aí quiser comentar e tal, né?
falar alguma coisa. Tony, valeu da Eu participação. agradeço a oportunidade. Sim, nós somos feios, mas nós estamos no vídeo. E aí, assinem o nosso canal aí, vejam o nosso Facebook, dê um joinha aí e tal. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. This ain't a song for the broken hearted.